As lutas do anime de One Piece não são tão boas assim. Pra algumas pessoas elas são bem medianas, e pra outras elas são só meio bosta mesmo. Tá aí, esse é o título do vídeo. 90% de certeza que você já entrou aqui com uma opinião sobre, né? Eu acho que mais ou menos essa semana o YouTube me recomendou um vídeo do Bruno Bandeira falando sobre como as lutas de One Piece na verdade não eram exatamente muito ruins, e depois o YouTube me recomendou um outro vídeo falando que elas eram sim muito ruins, coisa que fez eu lembrar que esse assunto já foi abordado por um monte de canais por aí, porque é quase que consenso geral, a maioria das pessoas que veem muitos anime shonen consideram que One Piece como uma obra, sim, ele é muito bom e com 1 milhão de qualidades que tornam ele um anime tão grande quanto ele é, não é? Personagens muito carismáticos, uma construção de mundo genuinamente incrível, mas a maioria das pessoas concordam com a ideia de que se você for comparar as lutas de One Piece com outros animes, tipo um Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, até animes um pouquinho mais recentes como um Jujutsu Kaisen, as lutas de One Piece sempre acabam parecendo meio que um combate de turno de Pokémon, sabe? E é claro que tem muitas pessoas que falam que isso daí é coisa de gente que gosta muito de power scaling e tal, mas, bom, a gente tá falando de um mangá que é um Battle Shonen, né? Que tem exatamente uma fórmula onde o Luffy e a galerinha dele vão chegar em uma ilha, vai ter um desenvolvimento ali com os personagens da ilha, e mais da metade do arco vai ser só um monte de personagem caindo na porrada. Mas sempre com aquele mesmo sisteminha de combate de turno de Pokémon, né? Em que os personagens ficam soltando uns golpes aleatórios, as lutas não tem exatamente uma coreografia boa, não tem lá uma estratégia muito incrível, e depois que o Oda acha que já deu um bom tempo de luta, algum protagonista vai soltar um golpe maior ali e vai vencer. Eu lembro do dia que eu vi uma sessão de perguntas e respostas que o Oda disse sobre como o Kaido era um vilão importante e não dava pra só o Kaido ser derrotado pelo Luffy dando um soco, só que maior. Aí o Kaido foi literalmente derrotado pelo Luffy dando um soco. Eu dei uma olhada em alguns desses vídeos pra ver o que as pessoas exatamente acham sobre as lutas de One Piece, e na maioria deles, as pessoas tentam trazer uma listinha de tipo 5, 3, 4 pontos importantes que falam sobre o que é uma boa luta de fato de um anime shonen, e eu vou tentar fazer mais ou menos aqui a minha lista, só que dando uns exemplos mais diretos. Que pra mim, o que torna uma luta de um anime shonen bastante interessante são esses pontos aqui: estratégia, criatividade, carga emocional e a coreografia da luta. Eu posso dizer pra vocês já direto que eu acho que duas dessas coisas o Oda manda muito bem, e as outras duas, elas são meio tristes. E pra não ficar enrolando e citando esses pontos um por um, eu já vou dar 2 exemplos aqui de uma parada que o Oda não exatamente manda bem: estratégia e coreografia. Você que tá assistindo aí esse vídeo, você já assistiu Naruto? Nossa, o pessoal dos comentários deve estar indignado agora com a comparação Naruto e One Piece. Ai. Bom, queiram as pessoas ou não, Naruto é uma história que sempre foi bastante elogiada pelas suas lutas. Naruto é uma história sobre ninja, né? Então todas as lutas de Naruto ficam bem focadas na ideia de estratégia e coreografia. Justamente por isso, alguns dos clipes mais populares do anime de Naruto sempre são aquelas lutinhas de taijutsu, né? Que é quando os personagens ficam trocando golpes corpo a corpo. Essas cenas são muito pica, inclusive. E realmente, quando você tem uma luta em Naruto, a coreografia e a estratégia fazem toda a diferença. Geralmente em uma luta de Naruto, por conta da estratégia, as lutas são mais rápidas e a coreografia faz com que tudo na luta acabe sendo importante. Tipo, uma luta começou, um personagem pegou uma kunai bomba, né? Que é tipo uma faquinha que explode, e ele jogou aquela kunai bomba, só que ela não fez nada. Passa umas 3 páginas, passa algum tempinho no anime, você até esquece que aquela kunai foi lançada. É uma coisa meio irrelevante. E aí, de repente, essa coisa se torna importante. Tipo, um dos personagens tá prestes a ser derrotado, ou ele vai tomar um golpe muito forte, ele usa aquela kunai bomba pra poder explodir e vral. Ou então o cara faz um clone no momento chave, ou então ele usa algum elemento que tem no cenário, tipo, ele usa uma poça de água pra fazer um clone, usa pra fazer alguma invocação, usa o mapa ao seu redor como vantagem ou desvantagem. A maioria das lutas de Naruto usam bastante esse conceito de estratégia e muito da coreografia, onde cada mínimo movimento dos personagens parece que é importante. Mesmo animes que sejam muito mais focados na coreografia, por exemplo, como Dragon Ball, conseguem fazer isso de uma forma bizarra. Inclusive, Dragon Ball é um dos melhores mangás da história a fazer isso. Se você nunca leu um mangá de Dragon Ball e só acompanhou pelo anime, você talvez não saiba por que o Toriyama era tão elogiado como criador de Dragon Ball. As lutas de Dragon Ball, elas são tão bem guiadas, a coreografia do mangá, que você consegue entender o que tá acontecendo só olhando pra página, assim. É como se o Toriyama fosse guiando o seu olho certinho pra onde você tem que olhar. E como as lutas são todas feitas basicamente com o Goku trocando soco com uma outra pessoa, a história inteira é meio que só baseada em artes marciais. E isso tornava o mangá muito especial. Em questão de coreografia, One Piece só não tem. Não tenho o que dizer a respeito disso. Esse realmente é um ponto que sempre me incomodou bastante no conceito de One Piece. Tipo, você tá vendo as lutas acontecerem e toda a base das lutas de One Piece é muito relacionada com pega
pega o seu poder especial que você sabe fazer e joga ele aleatoriamente pra frente. Provavelmente vai acertar no inimigo e se não acertar você vai tentando até pegar. Não existe estratégia. Existem algumas lutas específicas que usam de coreografia, como por exemplo, Luffy e Katakuri, e algumas outras poucas que a gente tem no mangá, mas a maioria não se utiliza. Enquanto que estratégia dentro da história de One Piece, lá no pré-time skip, boa parte das estratégias eram muito mais relacionadas a como você consegue derrotar esse inimigo batendo nele sem parar. Por isso que eu falo que parece muito um combate de turno de Pokémon, cara. Tipo, Luffy tá lutando contra o Enel. Enel, ele tem um hack de observação muito forte que o Luffy não consegue acertar ele. A luta inteira, basicamente, então, é o Luffy tentando encontrar formas criativas de tentar acertar o Enel na porrada. Uma vez que ele consegue acertar, é só ir quebrando ele de porrada até ele cair. Luffy versus Crocodile. Crocodile era um cara que era feito de areia. Então, bastou o Luffy conseguir encontrar ali uma forma de lutar, né, com sangue, com água, pra poder deixar o cara sólido, e já era. Eu poderia até dizer pra vocês que a parte da estratégia de One Piece, ela era muito, digamos assim, substituída com criatividade. Que, óbvio, é um dos pontos nos quais o One Piece é muito bom. E aí a gente poderia dizer que, se em estratégia e coreografia o Oda sempre mandou meio mal, em termos de criatividade e de carga emocional, isso carrega as lutas de One Piece. Vamos ser sinceros numa coisa aqui, jovens? O One Piece tem uma carga emocional excelente pra todas as lutas que vão acontecer. Tudo bem, não 100% delas, mas a grande maioria das lutas marcantes. Tipo, você que já assistiu One Piece aí, você com certeza lembra da luta do Franky contra o Senhor Pink, não lembra? É uma luta entre dois personagens meio secundários da história, mas se eu te perguntar, você com certeza vai lembrar. Mas sabe um detalhe engraçado? Eu tenho certeza que se eu te perguntar sobre a luta do Franky versus o Sr. Pink, você não vai se lembrar de nenhuma cena. Porque como eu falei, a luta toda são só eles trocando um monte de murro sem estratégia nenhuma, é um negócio super esquecível, só que você vai se lembrar do flashback, das cenas emocionantes, da carga emocional. Quando você tá vendo Luffy lutando com o Doflamingo, Luffy lutando com o Rob Lucci, a carga emocional, o tempo que o Oda perdia pra poder desenvolver pra você uma história, por que aquele vilão ali deveria ser odiado, o que tava acontecendo. Isso sempre fez pra mim, por exemplo, com que One Piece fosse uma história muito mais de momentos do que de lutas inteiras, sabe? Tipo, se você pegar lutas inteiras do Luffy, muitas vezes eu não me lembro de boa parte das lutas, mas eu com certeza absoluta lembro de cenas como Luffy dando um socão na cara de um Tenryubito. Aquilo é um momento que só tem um bagulho, carga emocional pra caramba. Se você for pensar até mesmo no começo da história de One Piece, eu me lembro muito mais dos momentos emocionantes das lutas do que de como a luta era muito pica, na verdade. Tipo, Luffy quando ele luta contra o Arlong, vamos supor. Arlong era um cara que tornou a vida da Nami um inferno. Eu me lembro muito mais de cenas, por exemplo, Luffy colocando o chapéu da Nami e falando que vai ficar tudo bem. Ou então no meio da luta, quando Luffy para pra poder destruir o lugar ali onde a Nami trabalhava. Ou então o momento do golpe final, em que o Luffy derrota o cara e a Nami chora com o chapéu. Eu lembro muito mais desses momentos do que da luta em si, porque sinceramente a luta é meio qualquer coisa. Fora o quesito de criatividade. Eu acho que por boa parte de One Piece, jovens, essa é a maior característica das lutas de One Piece. O Oda substitui estratégia por criatividade. Tipo, se você pega pra poder ver a luta do Doflamingo contra o Luffy, por exemplo, depois que o Luffy usa a quarta marcha, a sua nova transformação. Por mais engraçado que pareça, se vocês voltarem no mangá, vocês vão ver que é verdade. Depois que o Luffy ativa a quarta marcha, ele dá exatos 4 golpes no Doflamingo. Depois disso, a transformação do Luffy se desfaz, ele desmaia por 10 minutos, depois ele se transforma de novo, dá um golpe no Doflamingo e ganha. É uma luta super básica, ele basicamente pega a transformação, dá 5 porradão no Doflamingo e ele cai, só. Mas o que deixa essa parte bem legal? A criatividade. O Luffy tem poder de borracha, e é muito genioso você ver que ele praticamente montou uma transformação do zero, onde ele inflou os músculos dele pra poder ficar quicando que nem uma bola, ele consegue voar com elasticidade, ele usa o corpo dele como se fosse uma mola pra aumentar a potência e o impacto dos socos, é divertido. One Piece é um mundo completamente fantasioso, e muito maluco por sinal, as transformações são meio doidas, tudo é meio esquisitão. É sempre divertido ver o Oda usando a criatividade dele no máximo do máximo. E aí tá um detalhe engraçado. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, deve ter percebido que o título dele é justamente a respeito de como o Oda e as lutas de One Piece têm decaído ao longo do tempo. Muitas pessoas, desde sempre, consideram que a ideia é que as lutas de One Piece nunca foram tão legais assim. E eu
meio que discordo. Eu acho que as lutas em si nunca foram tão incríveis quando comparadas com outros shonens, mas elas com certeza se seguram muito bem na parte da criatividade e carga emocional. Agora, sabem qual que eu acho que é o verdadeiro problema aqui? É que eu acho que o limite da criatividade do Oda começou a cair bem aos pouquinhos depois do time skip de One Piece. Se a gente for voltar um pouco no tempo, jovens, uma coisa que realmente sempre aconteceu na história foi que, pô, One Piece é um mundo muito grande se a gente for parar pra pensar, né? Então, desde lá de Alabasta, arcos que estão muito pra trás na história de One Piece, já existiam algumas dúvidas, tipo, ok, o Luffy tá enfrentando o Crocodile, que é um cara feito de areia, e aí o Luffy tá usando água pra bater nele, beleza. E quando o Luffy for lutar com personagens tipo o Smoker, que ele é feito de fumaça, ou o Kizaru, que é aquele almirante que é feito de luz, como que ele vai bater em luz exatamente? Existia um limite pra criatividade e o Oda precisava desenvolver muito mais aquele universo para as coisas começarem a fazer sentido, porque tipo, Gold Roger era um dos piratas mais fortes que existem, e ele era só um cara com uma espada. Shanks é um dos piratas atuais mais fortes que existem, e ele é um cara com um braço e uma espada. Como que eles conseguem enfrentar caras que são feitos de fumaça, luz, magma, gelo? Foi aí que foi criado o Haki, né? Foi começado a ser desenvolvido o Haki da observação, o Haki do armamento, etc. E isso foi aos poucos matando a criatividade da história. Sejamos bem sinceros aqui sobre uma coisa. Se você acompanha o anime de One Piece ou o mangá, você sabe que atualmente a parada já tá entrando ali, digamos, meio que no seu ato final, né? O anime de One Piece tá no arco de Egghead, enquanto que o mangá tá no arco de Elbaf. Fala pra mim, não se tornou uma coisa muito comum a maioria das lutas de One Piece serem muito facilmente resumidas a dois personagens fazendo clash de haki o tempo todo? Tipo, o Oda vai mostrar dois personagens muito poderosos se enfrentando. Aí é basicamente uma página dupla, com eles batendo haki e o céu abrindo. Nossa, outros dois personagens vão ser mostrados tendo um pequeno combate. É um monte de clash de haki com zero de criatividade. Eu me lembro quando foi mostrado a primeira vez o Barba Branca e o Roger tendo aquele clash de haki que abria meio que o céu, né? Que era aquele clash que nem se encostava direito e a gente pensando, nossa, que bagulho incrível! E parece que o Oda também achou incrível, por sinal. Porque depois disso daqui, ele começou a fazer sem parar. Toda a criatividade das lutas aos poucos, ela foi sendo dilatada, fora como as lutas foram perdendo muito do seu sentido. Os clashes de haki, ok, eles acontecem bastante. Só que como a gente não tem mais estratégia, nós temos muitos personagens que de verdade, cara, eu esperava e eu gostaria muito de ver como eles lutam de uma forma muito divertida, ou como a criatividade do Oda ia agir, e eu sinceramente só acho meio tipo, ah, tá. Recentemente no anime, por exemplo, a gente viu como é que o Garp lutava. E o Garp, ele é basicamente um cara que ele tem o haki muito forte. Ou seja, toda vez que ele dá um soco, explode tudo na frente dele e é isso. Essa é a força do Garp. Eu gostava tanto do sistema de Akuma no Mi, não necessariamente porque ele era um sistema legal ou porque o Oda trabalhava, eu gostava da criatividade de como os personagens lutavam, sabe? Tipo, só ter um cara que ele é muito forte na base do haki e ele dá murros que explodem, me parece meio chato, sinceramente. O Shanks vai ser isso, então ele dá pouquíssimos golpes, ele mexe a espada dele pra frente e vral, sai uma onda de haki muito poderosa e ataca tudo. Uou, que criativo, não é mesmo? Pega lutas como o Luffy lutando com o Kaido, por exemplo. Bicho, eu cansei de ver clash que o céu abria nessa luta. As nuvens partiram na luta do Luffy contra o Kaido umas 16 vezes no meio do combate. Era impressionante. Eu sei que nos arcos recentes da história, jovens, o Oda ele trouxe um pouco de volta a essência criativa dele. Mas eu acho que depois que ele introduziu o sistema de haki, tudo ficou meio estranho. Tipo, o Luffy agora tem o Gear 5, que é essa transformação dele do pica-pau biruta, que eu acho que ela realmente é bastante divertida, ela tem uns golpes bem legais, mas na grande maioria das lutas, eu sinto que tudo hoje em dia em One Piece parece meio meramente ilustrativo, sabe? Meio feito pra poder ser um golpe grande, bonito, chamativo, mas parece que nada faz muito efeito. Tipo, recentemente aí no anime, a gente tá tendo a luta ali do Luffy contra os Gorosei. Mano, se você for pegar essa luta resumida, ela é o quê? O Luffy pega e faz algum ataque ali no Kizaru e nos Gorosei, né? Ele vai lá e bate nele, e aí faz alguma coisa engraçada, algum golpezinho bacana pra você dar uma risadinha, e no fim das contas ele não dá dano nenhum nos caras. Aí depois os caras dão um golpe no Luffy, o Luffy faz alguma piada, não dá dano nenhum nele, e a luta fica nisso. São um monte de golpes aleatórios por vários capítulos, onde no fim nada acontece e nada parece ter muito peso. Muitas pessoas, inclusive, falam muito sobre o fato de que o haki, ele deveria ser invisível, o que eu acho muito engraçado, cara, porque apesar do haki ser uma armadura invisível, toda vez que o Luffy usa haki no mangá, a gente consegue ver ele usando haki, mas convenientemente quando o Luffy aplica o Gear 5, parece que ele para de usar haki, ou ele começa a usar o famoso haki invisível que ninguém consegue ver, a gente só finge que tá funcionando.
E por último, pra poder fechar o vídeo, uma coisa que eu realmente não gosto da história é que eu acho que hoje em dia, golpes não tem mais peso no anime de One Piece. Tipo, olha essa página aqui. Isso daqui é um Jaime Hake. Isso daqui é um golpe que quando o Kaido aplica no Luffy, que tá usando Gear 4, se defendendo com Haki, ele desmaia o Luffy com apenas uma porrada. Muitas pessoas até hoje acreditam que esse daqui foi o golpe mais poderoso desferido em One Piece. O que dá um peso legal pro Kaido como vilão, mas, ironicamente, isso só funciona tipo uma vez. O Kaido nunca mais desmaia alguém com esse golpe. A grande realidade é que na próxima vez que o Kaido usa isso daqui, ele usa no LoL, que é um personagem tipo dezenas de vezes menos resistente que o Luffy, ele usa e o LoL nem chega a desmaiar. Você tem outros exemplos, tipo no próprio arco de Wano, por exemplo. Tem um momento que a Ult, ela vai dar uma cabeçada no Luffy. A Ult é uma personagem que ela é bem resistente, ela tem uma fruta de dinossauro, então a pele dela é mais dura e tal, ela sabe haki, e ela vai dar uma porrada no Luffy, que ele mesmo fala que vai usar o Gear 4, né, que naquela época era a transformação mais forte dele. Ele ia usar a transformação mais pica dele pra aguentar aquela porrada. Nesse mesmo arco, a Ult vai lá e dá uma cabeçada dessas no Sop. O Sop nem tem haki, ele nem chega a desmaiar direito com o golpe, ele só cai e fica um pouquinho cansado, então é meio qualquer coisa, né? Passa muito fortemente a sensação de que os golpes eles só funcionam quando o Oda quer que eles funcionem. Pessoalmente dizendo, hoje em dia, eu sinto que as lutas não apenas perderam a criatividade, mas o seu peso completamente. E eu acho que de pouquinho em pouquinho, isso tá acontecendo mais e sabe-se lá onde vai parar, né? Mas e você que tá assistindo aqui? Qual a sua opinião a respeito?